Bíblia Sagrada. Traduzida em português pelo Padre João Ferreira de Almeida, 1850. Nova York, Sociedade Americana da Bíblia. Êxodo. O segundo livro de Moisés. Capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram em Egito com Jacob, cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan e Naftali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacob, foram 70 almas, porém José estava no Egito. Sendo pois José falecido, e todos seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e multiplicaram-se, e foram aumentados e fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. O qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso que nós outros. Eia, sejamos sábios para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra ele também se ajunte com nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E puseram sobre ele maiorais de tributos, para o afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, e em ladrilhos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Demais disto falou ao rei de Egito as parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cipra, e o nome da outra Pua. E disse: Quando fizerdes parir as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Porém as parteiras temeram a Deus, e não fizeram como o rei de Egito lhes dissera, antes guardavam os meninos em vida. Então chamou o rei do Egito as parteiras, e disse-lhes: Por que fizestes isto? Que guardastes aos meninos em vida? E as parteiras disseram a Faraó: Porquanto as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são robustas, antes que a parteira venha a elas, já tem parido. Portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou, e se corroborou muito. E aconteceu que, porquanto as parteiras temeram a Deus, edificou-lhes casas. Então mandou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis ela a vida. Capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e tomou uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e pariu um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Porém não o podendo mais esconder, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs em os juncos à praia do rio. E sua irmã parou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passearam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que criei a este menino por ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai-te, e foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou ao menino, e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o perfilhou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Por que das águas o tenho tirado? E aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou para suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair ao dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós outros? Dizes isso por me matar, como mataste ao egípcio. Então temeu Moisés, e disse: Certamente este negócio foi descoberto.
Ouvindo pois Faraó este negócio, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias, para beberar o rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, e lançaram-as dali, porém Moisés levantou-os e defendeu-as, e abeberou o seu rebanho. E vindo elas a Reuel seu pai, disse ele, por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram, um varão egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas, e aonde ele está? Por que deixastes ir a este homem? Chamai-o, para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele varão, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual pariu um filho, e ele chamou seu nome Gersom, porque disse, peregrino sou em terra alheia. E aconteceu depois de muitos destes dias morrendo El rei de Egito, que os filhos de Israel suspiraram e clamaram por causa da servidão, e seu clamor por causa de sua servidão subiu a Deus. E ouviu Deus seu gemido, e lembrou-se Deus de seu concerto com Abraão, com Isaque, e com Jacobe. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo de Jeová em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no togo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queime. E vendo Jeová, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás, é terra santa. Mas disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacobe. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu de ver a Deus. E disse Jeová, vendo tenho visto a aflição de meu povo, que está em Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa de seus arrecadadores, porque conheci suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subi-lo desta terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana de leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão, com que os egípcios os oprimem. Vem pois agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, de Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vai Faraó, e tire de Egito os filhos de Israel? E ele disse, certamente serei contigo, e isto te será por sinal, de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo de Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que vindo eu aos filhos de Israel, e dizendo-lhes, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me disserem, qual é seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, serei o que serei. Mas disse, assim dirás aos filhos de Israel, serei me enviou a vós outros. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Jeová o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacobe, me enviou a vós outros, este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes, Jeová o Deus de vossos pais me apareceu, o Deus de Abraão, de Isaque, e de Jacobe, dizendo, visitando-vos tenho visitado, e visto o que vos é feito em Egito. Portanto eu disse, farei-vos subir da aflição de Egito à terra do Cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana de leite e mel. E ouvirão tua voz, e irás, tu os anciãos de Israel ao rei de Egito, e dir-lhe-eis, Jeová o Deus dos Hebreus nos encontrou, agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos a Jeová nosso Deus. Porém eu sei, que o rei do Egito não deixará ir-vos, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei minha mão, e ferirei Egito com todas minhas maravilhas, que farei no meio dele, depois vos deixará ir.
E eu darei graça a este povo em olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, e vasos de ouro, e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos, e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Capítulo 4. Então respondeu Moisés, e disse: Mas eis que me não creram, nem ouviram minha voz, porque dirão: Jeová te não apareceu. E Jeová disse-lhe: Que é isso em tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse Jeová a Moisés: Estende tua mão, e toma pelo rabo. E estendeu sua mão, e a tomou pelo rabo, e tornou-se em vara em sua mão. Para que creiam, que te apareceu Jeová, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacobe. E disse-lhe Jeová mais: Mete agora a tua mão em teu seio. E meteu sua mão em seu seio, e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter tua mão em teu seio. E tornou a meter sua mão em seu seio, depois a tirou de seu seio, e eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer, que ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na seca, e tornar-se-ão aquelas águas que tomarás do rio, tornar-se-ão, digo, em sangue sobre a seca. Então disse Moisés a Jeová: Ah, Senhor! Eu não sou um homem que bem fala, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca, e pesado de língua. E disse-lhe Jeová: Quem deu a boca ao homem? Ou quem fez ao mudo, ou ao surdo, ou ao que vê, ou ao cego? Não eu sou, Jeová? Vai pois agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Porém ele disse: Ah, Senhor! Envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira de Jeová contra Moisés, e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei, que ele falará muito bem, e eis que ele também te sairá ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, e porás as palavras em sua boca, e eu serei com tua boca, e com sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá, que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma pois, esta vara em tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés, e tornou a Jetro seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora, e tomarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver, se ainda vivem. Disse pois Jetro a Moisés: Vá em paz. Disse também Jeová a Moisés em Midian: Vai, torna-te ao Egito, porque todos os que buscavam tua alma, morreram. Tomou pois Moisés sua mulher, e seus filhos, e os levou sobre um asno, e tornou-se à terra de Egito, e Moisés tomou a vara de Deus em sua mão. E disse Jeová a Moisés: Quando fores tornado a Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas, que tenho posto em tua mão, mas eu endurecerei seu coração, para que não deixe ir ao povo. Então dirás a Faraó: Assim diz Jeová, meu filho, meu primogênito, é Israel. E eu te tenho dito: Deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste de o deixar ir, eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho em uma estalagem, que Jeová o encontrou, e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me és um esposo do sangue. E desviou-se dele. Então ele disse: Esposo do sangue, por causa da circuncisão. Disse também Jeová a Arão: Vai-te ao encontro a Moisés ao deserto. E ele foi-se, e encontrou-o ao monte de Deus, e beijou-o. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras de Jeová, que o enviara, e todos os sinais, que lhe mandara. Então foi-se Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras, que Jeová falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que Jeová visitava aos filhos de Israel, e que via sua aflição, e inclinaram-se, e adoraram. Capítulo 5.
E depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: Assim diz Jeová, o Deus de Israel, deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é Jeová, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço a Jeová, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa agora ir-nos caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos a Jeová nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência, ou com espada. Então disse-lhes o rei de Egito, Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo de sua obra? Ide a vossos cargos. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vos fazeis cessá-los de seus cargos. Portanto mandou Faraó naquele mesmo dia aos mandadores do povo, e aos governadores dele, dizendo: Daqui em diante não mais dareis palha ao povo para fazer ladrilhos, como fizestes ontem e anteontem, vão eles mesmos, e colham palha para si. E lhes imporeis a quantia dos ladrilhos, que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque andam ociosos, por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos a nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os mandadores do povo, e seus governadores, e falaram ao povo dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei mais palha. E de vós mesmos, e tomai vós palha. Donde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra de Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os mandadores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia em seu dia, como quando havia palha. E açoitavam os governadores aos filhos de Israel, que os mandadores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Por que não acabastes vossa tarefa, fazendo ladrilhos como antes, assim também ontem e hoje? Pelo que foram-se os governadores dos filhos de Israel, e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha se não dá a teus servos, e nos dizem: Fazei os ladrilhos, e eis que teus servos são açoitados, porém teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Andais ociosos, ociosos andais, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos a Jeová. E depois agora, trabalhai, porém palha se vos não dará, contudo dareis a quantia dos ladrilhos. Então os governadores dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos ladrilhos, da tarefa do dia em seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam em fronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: Jeová tente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes feder nosso cheiro diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para matar a nós. Então se tornou Moisés a Jeová, e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste agora? Porque desde que entrei a Faraó, para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e tampouco tu livraste a teu povo. Capítulo 6. Então disse Jeová a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão possante os deixará ir, sim, por uma mão possante os há de expelir de sua terra. Mas falou Deus a Moisés, e disse: Eu sou Jeová. E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacobe, como Deus o Todo-Poderoso, mas com meu nome Jeová não foi conhecido-lhes. E também estabeleci meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e me lembrei de meu concerto. Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e a vós serei por Deus, e sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei na terra, pela qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque, e a Jacobe, e vou-la darei por herança, eu Jeová. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia, aflição, do espírito, e da dura servidão. Mas falou Jeová a Moisés dizendo: Entre e fala Faraó rei de Egito,
que despeça os filhos de Israel de sua terra. Porém Moisés falou perante Jeová, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como pois Faraó me ouvirá também, eu sou incircunciso de beiços. Todavia, falou Jeová a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó rei de Egito, para que tirassem aos filhos de Israel da terra de Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel são, Anoque e Palu, Esrom e Charmi, estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão são, Gemuel, e Jamim, e Oad, e Jaxim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia, estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi segundo suas gerações, Gersom e Queat, e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gersom são, Libni e Simei segundo suas famílias. E os filhos de Queat são, Arão, e Izar, e Hebron, e Uziel, e os anos da vida de Queat foram 133 anos. E os filhos de Merari são, Mali, e Muzi, estas são as famílias de Levi segundo suas gerações. E Arão tomou por mulher a Jochebed sua tia, e ela pariu-lhe a Arão e a Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar são, Corá, e Nepeg, e Zichi. E os filhos de Uziel são, Misael, e Eusapã, e Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naisson, e ela pariu-lhe a Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. E os filhos de Corá são, Assir, e Eucana, e Abezap, estas são as famílias dos coritas. E Eleazar filho de Arão tomou para si por mulher uma das filhas de Puel, e ela pariu-lhe a Pinés, estas são as cabeças dos pais dos levitas segundo suas famílias. Este Arão e Moisés, aos quais Jeová disse, tirai os filhos de Israel da terra de Egito por seus exércitos. Estes são os que falarão a Faraó rei de Egito, para que tirassem de Egito os filhos de Israel, este é Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando Jeová falou a Moisés na terra de Egito, falou Jeová a Moisés, dizendo, eu sou Jeová, fala a Faraó, rei de Egito, tudo o que eu te digo a ti. Então disse Moisés perante a face de Jeová, eis que eu sou incircunciso de beiços, como pois Faraó me ouvirá. Capítulo 7. Então disse Jeová a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que despeça os filhos de Israel de sua terra. Porém eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra de Egito meus sinais, e minhas maravilhas. Faraó pois não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo os filhos de Israel, da terra de Egito, por grandes juízos. Então saberão os egípcios, que eu sou Jeová, quando estender minha mão sobre Egito, e tirarei os filhos de Israel do meio deles. Então fez Moisés e Arão como Jeová lhes mandara, assim fizeram. E Moisés era de idade de 80 anos, e Arão de idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou Jeová a Moisés e a Arão, dizendo, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma tua vara, e a lança diante da face de Faraó, e se tornará em dragão. Então entraram Moisés e Arão a Faraó, e fizeram assim como Jeová mandara, e lançou Arão sua vara diante da face de Faraó, e diante da face de seus servos, e tornou-se em dragão. E chamou o Faraó também os sábios e encantadores, e os magos de Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em dragões, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como Jeová tinha dito. Então disse Jeová a Moisés, o coração de Faraó está agravado, recusa despedir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em fronte dele a praia do rio, e tomarás em tua mão a vara, que se tornou em cobra. E lhe dirás, Jeová o Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto, porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Jeová, nisto saberás, que eu sou Jeová, eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas, que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue.
E os peixes, que estão no rio, morreram, e o rio federá, e os egípcios afadigar-se-ão, bebendo a água do rio. Mas disse Jeová a Moisés, dize a Arão, toma tua vara, e estende tua mão sobre as águas dos egípcios, sobre suas correntes, sobre seus rios, e sobre seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra de Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como Jeová tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas, que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas no rio se tornaram em sangue. E os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio fedeu, que os egípcios não podiam beber a água do rio, houve sangue por toda a terra de Egito. Porém os magos de Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como Jeová tinha dito. E virou-se Faraó, e foi-se para sua casa, e nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beber água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim, cumpriram-se 7 dias, depois que Jeová ferira o rio. Capítulo 8. Depois disse Jeová a Moisés, entra Faraó, e dize-lhe, assim diz Jeová, deixa ir meu povo, para que me sirvam. E se recusares de o despedir, eis que ferirei com rãs todos teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão em tua casa, e em teu dormitório, e sobre tua cama, e nas casas de teus servos, e sobre teu povo, e em teus fornos, e em tuas arcas de pão. E as rãs subirão sobre ti, e sobre teu povo, e sobre todos teus servos. Mas disse Jeová a Moisés, dize a Arão, estende tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra de Egito. E Arão estendeu sua mão sobre as águas de Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra de Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra de Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão, e disse, rogai a Jeová, que tire as rãs de mim, e de meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem a Jeová. E Moisés disse a Faraó, tu tens a honra sobre mim, quando orarei por ti, e por teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti, e de tuas casas, que somente fiquem no rio. E ele disse, amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saiba, que ninguém há como Jeová nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou a Jeová por causa das rãs, que tinha posto sobre Faraó. E Jeová fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram das casas, dos pátios, e dos campos. E ajuntaram em montões, e a terra fedeu. Vendo pois Faraó, que havia descanso, agravou seu coração, e não os ouviu como Jeová tinha dito. Mas disse Jeová a Moisés, dize a Arão, estende tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra de Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu sua mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra de Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens, no gado. Então disseram os magos a Faraó, o dedo de Deus é este, porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como Jeová tinha dito. Disse mais Jeová a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante da face de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe, assim diz Jeová, deixa ir meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir meu povo, eis que enviarei sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo e sobre tuas casas, numa mistura de animais, e desta mistura se encherão as casas dos egípcios, e também a terra, em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, que nela não seja uma mistura de animais, para que saibas que eu sou Jeová no meio desta terra. E porei redenção entre meu povo, e entre teu povo, amanhã será este sinal. E Jeová fez assim,
e veio uma grande mistura de animais na casa de Faraó, e nas casas de seus servos, e sobre toda a terra de Egito, a terra foi corrompida desta mistura. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide, e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos a Jeová nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não eles nos apedrejariam. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos a Jeová nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixarei ir-vos, para que sacrifiqueis a Jeová vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei a Jeová, que esta mistura de animais amanhã se retire de Faraó, de seus servos, e de seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo, para sacrificar a Jeová. Então saiu Moisés de Faraó, e orou a Jeová. E fez Jeová conforme a palavra de Moisés, e a mistura de animais se retirou de Faraó, de seus servos, e de seu povo, não ficou um. Mas agravou o Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir ao povo. Capítulo 9. Depois Jeová disse a Moisés: Entra Faraó, e dize-lhe: Assim diz Jeová o Deus dos Hebreus, deixa ir meu povo, para que me sirva. Porque se recusares de os deixar ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão de Jeová será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os asnos, sobre os camelos, sobre as vacas, e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E Jeová fará separação entre o gado dos israelitas, e entre o gado dos egípcios, que nada morra de todo dos filhos de Israel. E Jeová assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará Jeová esta coisa na terra. E Jeová fez esta coisa ao dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu um. E Faraó mandou ver, e eis que do gado de Israel não morrera um, porém o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir ao povo. Então disse Jeová a Moisés e a Arão: Tomai vossos punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu perante os olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó sobre toda a terra de Egito, e nos homens e no gado se tornará em sana, que arrebentem bexigas por toda a terra de Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em bexigas nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos, e em todos os egípcios. Porém Jeová endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como Jeová tinha dito a Moisés. Então disse Jeová a Moisés: Levanta-te pela manhã, cedo, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz Jeová o Deus dos Hebreus, deixa ir meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas em teu coração, e sobre teus servos, e sobre teu povo, para que saibas, que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão, para te ferir a ti, e a teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te levantei, para mostrar minha potência em ti, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra meu povo para não deixá-los ir? Eis que amanhã a estas horas farei chover saraiva muito grave, qual nunca foi em Egito, desde o dia que foi fundado até agora. Agora pois envia, recolhe teu gado, e tudo o que tens no campo, todo homem e animal, que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra de Jeová, fez fugir seus servos e seu gado às casas. Mas aquele que seu coração não tinha posto a palavra de Jeová, deixou seus servos e seu gado no campo. Então disse Jeová a Moisés: Estende tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra de Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra de Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e deu trovões e saraiva, e fogo discorria pela terra, e Jeová fez chover saraiva sobre a terra de Egito. E havia saraiva, e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca foi em toda a terra de Egito, desde que veio a ser povo.
e a saraiva feriu em toda a terra de Egito, tudo o que estava no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó enviou para chamar a Moisés e Arão, e disse-lhes: Esta vez pequei, Jeová é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai a Jeová, pois que basta, que não haja mais trovões e nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei minhas mãos a Jeová, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é de Jeová. Todavia quanto a ti teus servos, eu sei, que ainda não temereis diante da face de Jeová Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu pois Moisés de Faraó da cidade, e estendeu suas mãos a Jeová, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó, que cessou a chuva, e a saraiva, e os trovões, continuou em pecar, e agravou seu coração, ele e seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como Jeová tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Depois disse Jeová a Moisés: Entra Faraó, porque tenho gravado seu coração, e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio dele. E para que conteis diante dos ouvidos de teus filhos e de teus netos, as coisas que obrei em Egito, e meus sinais, que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou Jeová. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz Jeová o Deus dos Hebreus: Até quando recusas de humilhar-te perante minha face? Deixa ir meu povo, para que me sirvam. Porque se ainda recusas de deixar ir meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos em teus termos. E cobrirão a face da terra, que a terra não possa ver-se, e eles comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encheram tuas casas, e as casas de todos teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se, e saiu de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam a Jeová seu Deus. Ainda não sabes, que Egito está destruído. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e disse-lhes: Ide, servi a Jeová vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos, e com nossos velhos, com nossos filhos, e com nossas filhas, com nossas ovelhas, e com nossos bois havemos de ir, porque festa de Jeová temos. Então ele lhes disse: Seja Jeová assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós, e a vossos filhos. Olhai, que há mal diante de vossa face. Não assim, andai agora vós varões, e servi a Jeová, pois isso é o que pedistes. E os empuxaram da face de Faraó. Então disse Jeová a Moisés: Estende tua mão sobre a terra de Egito pelos gafanhotos, para que subam sobre a terra de Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra de Egito, e trouxe Jeová sobre a terra um vento oriental todo aquele dia, e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E subiram os gafanhotos sobre toda a terra de Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito, em grande maneira. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou alguma verdura nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra de Egito. Então Faraó se apressou para chamar a Moisés e Arão, e disse: Pequei contra Jeová vosso Deus, e contra vós outros. Agora pois peço-te, que perdoes meu pecado somente esta vez e que oreis a Jeová vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu de Faraó, e orou a Jeová. Então Jeová trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos, e os lançou no mar vermelho, nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos de Egito.
Porém Jeová endureceu o coração de Faraó, e não deixou ir os filhos de Israel. Então disse Jeová a Moisés: Estende tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra de Egito, trevas que se palpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas grossas em toda a terra de Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou de seu lugar em 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés, e disse: Ide, servi a Jeová, somente fiquem vossas ovelhas, e vossas vacas, vão também convosco vossas famílias. Porém Moisés disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos a Jeová nosso Deus. E também nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir a Jeová nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir a Jeová, até que venhamos lá. Porém Jeová endureceu o coração de Faraó, e não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas meu rosto, porque no dia em que verás meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei teu rosto. Continua.